Câmara do Porto e a Fundação da Juventude apostam no primeiro programa de empreendedorismo de base local. A iniciativa visa melhorar as competências empreendedoras dos jovens do concelho e dinamizar ideias de negócio. O Presidente Executivo da Fundação da Juventude está na Opinião 3. Ricardo Carvalho, boa tarde. Bem-vindo à Opinião 3. Obrigado. Antes de falarmos deste tema em concreto, quero deixar duas notas de notícias que têm sido também muito comentadas. A questão da taxa social única, da descentralização de competências para as autarquias. Até que ponto é que isto estamos perante assuntos cruciais para o futuro em Portugal? Eu penso que sim, e ambos cruzam na competitividade que queremos para a nossa economia e para os territórios. Por um lado, a descentralização de competências é importante, porque continua a considerar que temos um país demasiado centralista e até numa lógica de criar eficiência entre o Estado central e as autarquias locais. É fundamental aprofundar todo o processo de descentralização de competências com ganhos à partida, ou seja, é possível haver economias de escala em determinadas áreas que são muito importantes para essa mesma competitividade dos territórios. Há áreas em que isso será mais fácil acontecer? Sim, há áreas hoje em dia em que já há alguma descentralização de competências, nomeadamente na educação, mas há outras áreas em que é possível aprofundar essa mesma descentralização de competências, em que tem mais a ver com a parte da economia local. E até é muito interessante porque fala-se não só do modelo das autarquias locais em termos de descentralização de competências, mas também rever o papel das CCDRs, o que é fundamental nos dias de hoje, e acredito que, havendo aí consenso político, à partida parece que há consenso político, pelo menos nessa matéria, porque o Partido Social Democrata tem um conjunto de propostas para apresentar, que vão de encontro, segundo o que parece, a algumas do Partido Socialista. Penso que aí vamos chegar a um consenso político e acho que ficaremos todos a ganhar. Toda esta forma no sentido da estratégia futura. Quanto à TSU, qual é a ideia que quer partilhar? Eu penso que a TSU é o exemplo contrário, onde não temos consenso político nem do lado do governo e da maioria que sustenta o governo, nem do lado da oposição, em que entramos aqui num jogo político em que há, inclusive, contradições ideológicas entre alguns partidos. Parece-me ser uma situação, de alguma forma, crítica, porque colocamos também em causa a própria competitividade do país e da economia, nomeadamente os empresários que aceitaram... É a questão das expectativas do investimento. Das expectativas do investimento, estabilidade fiscal, e é inacreditável que chegamos a um consenso relativamente ao aumento de um salário mínimo e agora não conseguimos chegar a um consenso relativamente à TSU, que é dos poucos mecanismos que hoje em dia temos para dar competitividade às empresas e à economia, e coloca em causa inclusivamente a questão da concertação social, e pelo que percebemos já vamos ter um plano B que vai ter que voltar a negociação à concertação social, sabendo nós que a única questão que se mantém é mesmo o do salário mínimo, mas acho que isso é um mau sinal que damos em termos políticos e sobretudo para investidores que procuram Portugal e desenvolver aqui as suas atividades económicas e criar emprego. Ricardo Carvalho está envolvido também no primeiro programa de empreendedorismo de base local, agora um acordo estabelecido entre a Fundação da Juventude que dirige a Câmara do Porto. Porquê é que isto vai ser positivo na vossa leitura para um futuro que se pretende que seja cada vez mais dinâmico, sobretudo nesta área de negócios? Não, a nossa ideia, sobretudo, é um programa que visa educar, formar e capacitar os jovens para a temática do empreendedorismo. Não numa lógica em que nós entendemos, sobretudo, todos os jovens devem ser jovens empreendedores, mas não obrigatoriamente todos os jovens empreendedores têm que ser obrigatoriamente empresários. Entendemos que há um conjunto de competências que estão diretamente relacionadas com o empreendedorismo e com a cultura empreendedora, que são facilitadoras de uma boa transição dos jovens do ensino para o mercado de trabalho. E é preciso formação para fazer essa transição? É preciso formação e diria sobretudo capacitação, desenvolvimento de um conjunto de competências que são competências transversais, as chamadas soft skills, que hoje em dia são determinantes nesta transição com sucesso da educação para o mercado de trabalho. E é isso que procuramos neste programa, ou seja, é um programa que assenta, por um lado, numa plataforma que vai reunir todo o tipo de apoio ao empreendedorismo jovem que existe a nível nacional, por outro lado, um conjunto de roteiros que vão capacitar estes jovens nas escolas secundárias e no ensino superior sobre a questão das competências, do desenvolvimento de um plano de negócios e depois, inclusivamente, um concurso de ideias onde queremos que os jovens apliquem esses conhecimentos que lhes vamos transmitir no desenvolvimento de ideias de negócio. Porquê é que houve necessidade de criar este programa?
Nós entendemos que houve necessidade, sobretudo, primeiro, nós temos no Porto e na cidade do Porto, concretamente, um ecossistema ao nível do empreendedorismo muito forte, mas entendemos que este ecossistema já é no pós-universitário e entendemos que cada vez mais é necessário preparar os jovens... Mais cedo? Mais cedo, ou seja, que não há nada estruturado em termos... Aliás, quase que deveríamos começar no ensino básico. Infelizmente não é possível. Vamos começar no ensino secundário, por forma a preparar estes jovens que, inclusivamente, quando transitem para o ensino superior, já estejam por dentro destas dinâmicas do empreendedorismo, desta cultura empreendedora, porque continuamos a achar que há muito empreendedorismo em Portugal, e ainda bem, há um ecossistema muito forte, mas entendemos que ainda não há uma verdadeira cultura empreendedora e, por isso, o desenvolver destes roteiros, sobretudo para capacitar estes jovens com estas competências que hoje são determinantes para serem jovens empreendedores ou não, ou para estarem inseridos num contexto de trabalho, numa organização, mas com essas competências vão aportar valor à instituição onde estão e à sociedade da qual fazem parte. Como disse, o Porto é uma cidade que propicia este tipo de iniciativa. Poderá ela ser aplicada noutras autarquias, noutras partes de Portugal? Não, eu penso que sim. Este é um projeto definido pela Fundação e pela Câmara Municipal. Temos como parceiros estratégicos ao nível do ensino superior a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico e depois os agrupamentos de escolas do Porto. Eu quero acreditar que é possível criar estas sinergias entre todos estes players que têm a responsabilidade ao nível da educação dos jovens e da formação dos jovens e quero acreditar que depois este mesmo projeto, sendo bem sucedido na cidade do Porto, possa ser replicado para outras cidades. Ou pelo menos é nosso anseio vir a desenvolver isto, pelo menos numa base da área metropolitana do Porto, porque acreditamos que o programa está muito bem estruturado. Poderá crescer em cadeia. Exatamente. Ricardo Carvalho, muito obrigada por ter estado connosco.